Bom dia, meu nome é Marcos Bresolim, eu sou diretor na Aditiva 3D Printing Technologies, uma unidade de negócios da Aditiva Produtos Químicos Limitada. É um prazer tê-los conosco nesse webinar, onde abordaremos tendências em materiais para impressão 3D. Inicialmente, gostaria de apresentar nossa empresa. A Aditiva é uma distribuidora de produtos químicos especiais, atuando há mais de 15 anos no mercado brasileiro. Possuímos um amplo portfólio de produtos químicos para uso industrial, utilizados em diversos segmentos de mercado, tais como tintas, lubrificantes, couro, têxtil, cerâmica, detergentes, petroquímica, polimerizadores, home care, adesivos e, mais recentemente, os biopolímeros e tecnologias para impressão 3D. Nosso portfólio é composto por produtos fabricados pelas principais empresas químicas do mundo, entre elas a BASF, o que nos permite garantir qualidade e contribuir com o sucesso dos nossos clientes. Nossa matriz está situada em Porto Alegre e contamos com 3 centros de distribuição localizados em Canoas, no Rio Grande do Sul, Mauá, São Paulo e Itajaí, Santa Catarina. Em 2018, iniciamos uma parceria com a BASF 3D Printing Solution, com a venda dos filamentos metálicos da linha Ultrafuse 316L, o qual será o assunto do nosso próximo webinar. Em 2019, completamos o portfólio com os filamentos plásticos, que outrora se chamavam Inufil e agora se chamam Ultrafuse. Me coloco à disposição para, ao final da apresentação, responder a eventuais perguntas, e agora passo a palavra ao colega Bruno Oliveira, coordenador de negócios na Aditiva 3D Printing Technologies, para dar continuidade a esse webinar. Bom dia, pessoal. Bom dia, Bresolim. Muito obrigado pela apresentação. Meu nome é Bruno Oliveira, muito prazer. Eu sou o coordenador de negócios da área de impressão 3D aqui na Aditiva Produtos Químicos. É um prazer estar aqui hoje falando um pouco sobre as tendências que a gente espera para os próximos anos no mercado de materiais para impressão 3D. Na nossa agenda do nosso webinar hoje, a gente vai contemplar um pouco os conceitos da manufatura aditiva, suas definições, as principais vantagens e desafios na hora de adotar a impressão 3D, as principais técnicas de impressão 3D para polímeros, falar um pouco sobre o momento de revolução que a impressão 3D passou e, finalmente, falar sobre as tendências para os próximos anos em materiais para manufatura aditiva. Ao final, vamos apresentar um pouco o portfólio de filamentos da BASF 3D Printing Solutions e também abriremos um espaço para perguntas e respostas. Inclusive, ao longo do webinar, quem já for tendo alguma dúvida e quiser ir colocando as perguntas para serem abordadas no final do evento, já pode ir inserindo ali. A impressão 3D é uma técnica de manufatura que permite a produção de objetos físicos a partir de um modelo virtual. A principal característica dela é a formação da peça através da adição sucessiva de material, camada a camada. Ela não necessita a utilização de moldes, como o caso da técnica de injeção, ou ferramentas de corte. A técnica pode ser utilizada para produzir peças em materiais poliméricos, metais e também cerâmicos. O processo de produção da peça em impressão 3D passa pelas seguintes etapas. O primeiro passo é o desenvolvimento do projeto tridimensional em um software de modelagem, o CAD, onde a gente vai definir o design e as medidas da nossa peça. Num segundo momento, é a etapa em que o modelo 3D será dividido em camadas ou fatias, e para isso o projeto deve ser exportado do software CAD para um software chamado Slicer, ou fatiador. Então, aí são definidos todos os parâmetros de impressão, e aí se inicia o processo de impressão em si, onde vamos adicionando camadas sucessivas do material até a obtenção do nosso objeto físico final. Entre as vantagens que a impressão 3D traz na produção, a manufatura aditiva traz à indústria, a primeira dela é o ganho no tempo de projetos. Entre o tempo do modelo digital até o modelo físico nas nossas mãos, é muito rápido.
e muitas vezes a gente consegue fazer isso em até um dia, coisa que por outras técnicas dificilmente a gente teria condições. O segundo ponto é a redução de custos. O custo unitário de produção para uma peça de impressão 3D é muito baixo. Outro fator importante é a liberdade de design e também a complexidade de peças que podem ser produzidas. A customização também é outro fator importante. É possível produzir produtos que sejam personalizados, de acordo com cada gosto e cada necessidade individual. Outra questão importante é o baixo percentual de perdas que a técnica nos oferece. Ela usa menos material e gera menos resíduos de produção e também consome pouca energia elétrica. Entre os principais desafios na hora de adotar a impressão 3D, a gente pode citar a disponibilidade e o custo de materiais. Quando comparamos com outras técnicas mais comuns e já mais bem conceituadas no mercado de manufatura, como a injeção, temos um número muito baixo de materiais disponíveis. E esses materiais chegam a custar muitas vezes mais que o equivalente convencional. Outro fator que é um desafio é a velocidade de impressão. As peças ainda demoram muito para serem produzidas. Hoje a gente fala em quantas horas a gente precisa para produzir uma peça por impressão 3D e não quantas peças a gente consegue produzir por hora. As principais técnicas de impressão 3D para polímeros, basicamente, são divididas de acordo com a matéria-prima. Elas podem ser tanto na forma de resina fotocurável, um leito de pó ou um filamento ou pellet. Em comparação com a produção de peças em materiais metálicos e cerâmicos, as peças impressas em polímeros são de muito mais fácil processamento. Agora a gente vai abordar um pouco do conceito das 3 principais técnicas de impressão 3D para polímeros. A primeira tecnologia utiliza um material na forma de uma resina fotocurável. São as tecnologias de SLA ou DLP. O método de produção da peça é através da cura pela radiação incidência da luz UV. Como principais características, esse método nos oferece peças com excelente acabamento e uma excelente resolução. SLA significa estereolitografia. Ela utiliza um laser como a fonte de luz UV. Ela também oferece uma maior precisão e uma maior qualidade de impressão, uma vez que o laser vai fazendo todo o caminho da peça seguindo o modelo 3D que foi previamente produzido. A técnica de DLP, ou Digital Light Processing, utiliza, diferente da técnica de SLA, uma tela de projeção digital. A cura de uma camada acontece toda em uma única vez, o que nos permite obter uma maior velocidade de impressão, uma maior produtividade. Em contrapartida, também, acaba perdendo um pouco na resolução, em comparação com a técnica de SLA. É uma técnica muito empregada, cada vez crescendo mais o método de impressão 3D por resinas fotocuráveis. O segundo método que a gente vai abordar utiliza a matéria-prima polimérica na forma de um pó, e a SLS. O método de processamento é a fusão desse leito de pó, e ela permite a produção de peças em materiais de alta performance. É uma técnica totalmente voltada para a indústria. SLS significa Selective Laser Sintering, e o processo de produção dela ocorre através de um braço mecânico que distribui uma fina camada de pó sobre a plataforma de impressão. Um laser vai aquecer e fundir o pó em pontos específicos, seguindo o modelo virtual que foi previamente desenhado. Após a solidificação dessa camada, a plataforma de impressão baixa o nível de espessura de uma camada e, novamente, o braço mecânico distribui outra camada de pó por cima da plataforma e o processo vai seguindo até a obtenção da peça final. Dentre os materiais mais utilizados para essa técnica, a gente pode citar os mais diversos grades de poliamida e também de TPU.
A terceira técnica, e é talvez a mais importante hoje no mercado da impressão 3D, com certeza a mais amplamente utilizada, utiliza termoplásticos e materiais compósitos na forma de pellet ou filamento. Essa técnica é FFF ou FDM. O método de produção da peça é através da extrusão do material e depois sua deposição camada a camada sobre uma mesa. Como principais características da técnica, temos a fácil operação e também um menor custo de entrada, tanto de material quanto de equipamento, para a área de manufatura aditiva. FFF significa Fused Filament Fabrication. Ocorre o aquecimento do polímero em um bico de extrusão até a temperaturas acima do seu ponto de fusão. O material, então, é depositado em uma plataforma, onde ele vai sendo solidificado enquanto vão sendo adicionadas sucessivas camadas até a obtenção da nossa peça final. Alguns parâmetros são muito importantes nessa técnica, como o controle de temperatura, tanto do bico de extrusão, quanto da mesa de impressão e, no caso de alguns materiais especiais, também o controle da temperatura da câmara. Entre os principais materiais empregados nessa técnica, a gente pode citar o PLA, o PET e o ABS. Nos últimos 5 a 10 anos, a manufatura aditiva passou por uma espécie de revolução. O que antes se pensava que seria uma tecnologia orientada para o consumidor final, apenas com aplicações para prototipagem ou produção de peças sem funcionalidade, está rumando cada vez mais em direção à industrialização, com aplicações cada vez mais técnicas. Hoje, não se pensa apenas na produção da peça em si, ou na parte apenas da impressão, mas sim no ciclo de produção completo, desde o escaneamento para uma técnica de engenharia reversa, até o pós-processamento, o acabamento, em alguns casos de outras técnicas de impressão, como metais, processos de sinterização. O mercado de impressão 3D em si está respondendo muito bem a essa tendência rumo à industrialização. Segmentos de impressoras, por exemplo, a gente vê a produção e o desenvolvimento de equipamentos cada vez mais robustos, imprimindo a cada vez velocidades maiores, sendo o segmento de desktop industrial com maior crescimento na área. No segmento de softwares, a gente acompanha cada vez mais o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos softwares focados especificamente para o design em manufatura aditiva. E na área de materiais, como será que esse segmento está reagindo ao processo de industrialização? A nossa equipe separou 3 das principais tendências que a gente identificou para o mercado de materiais para impressão 3D para os próximos anos. A primeira delas diz respeito ao crescimento do mercado em diversidade. No gráfico à esquerda, a gente pode observar o número de materiais disponíveis para manufatura aditiva nos últimos 2 anos. Em 2019, esse número era de aproximadamente 1.700 materiais. Já em 2020, esse número subiu para 2.245, o que representa um aumento de 30% em relação ao ano anterior. Quando comparamos com 5 anos atrás, hoje a gente possui o dobro de materiais disponíveis para impressão 3D, para as mais diversas técnicas. Segundo uma pesquisa mostrada pela Metal AM em março desse ano, mais de 80% das empresas que empregam no seu processo produtivo técnicas de manufatura aditiva se utilizam de polímeros. E esses materiais representam 1.095 de todos os materiais disponíveis para as técnicas de impressão 3D. 400 deles são exclusivos para técnicas de extrusão de material, que é o caso da FFF. A gente pode atribuir esse crescimento a 2 fatores principais. O primeiro deles diz respeito à presença de grandes empresas do setor químico e petroquímico na área de produção de materiais para impressão 3D. Essas empresas estão trazendo seu portfólio de materiais de outras técnicas para a impressão 3D. O segundo
principal fator seria em relação à colaboração cada vez maior entre os produtores de materiais e os fabricantes de equipamentos. As plataformas abertas de materiais têm acelerado cada vez mais o processo de desenvolvimento. Um grande obstáculo para uma maior diversidade de materiais é a natureza proprietária de muitos equipamentos de manufatura aditiva. Existe um grande número de fabricantes de impressoras que desenvolveu as suas máquinas para trabalhar exclusivamente com materiais desenvolvidos por eles mesmos. Isso impede que os usuários utilizem materiais fabricados por outras empresas. Um sistema fechado tipicamente vai resultar em dois fatores. A gente vai ter um custo muito alto para a obtenção de materiais e outro é um impedimento para a inovação por novos materiais. O custo dos materiais ainda são uma grande barreira para a adoção mais ampla da tecnologia na indústria. Porém, o aumento do número de players no mercado tem incentivado cada vez mais a competição saudável e forçado as companhias a se desenvolver e a inovarem em uma velocidade cada vez maior. Como consequência, a gente vai ter cada vez mais uma maior diversidade de materiais e também uma redução no custo de compra para esses materiais. A segunda tendência diz respeito ao aumento em foco em termoplásticos de engenharia e alta performance. O mercado de filamentos por impressão 3D, por exemplo, é dominado pelos polímeros commodities, como o PLA e o ABS. São polímeros que, ao longo do tempo, ajudaram muito na disseminação da cultura 3D. São fáceis de imprimir e apresentam boa estabilidade dimensional, no caso do PLA. Porém, cresce cada vez mais a demanda por materiais mais sofisticados, que sejam mais resistentes a químicos específicos, que sejam funcionais e apresentem maior durabilidade e que possam suportar ambientes a altas temperaturas. Essa pirâmide de classificação de polímeros. Os polímeros eles são comumente classificados com base em dois critérios. O primeiro deles está dividindo entre o lado esquerdo e o direito. Diz respeito ao seu arranjo molecular. Eles são divididos, então, em amorfo ou semicristalino. No polímero amorfo, do lado esquerdo, as moléculas são arranjadas de uma maneira aleatória, enquanto nos semicristalinos as suas moléculas se encontram parcialmente ordenadas. Essa organização parcial das cadeias poliméricas vai ter uma influência direta em algumas propriedades, como resistência mecânica, densidade e opacidade. No caso dos polímeros semicristalinos, a gente tem uma densidade muito mais alta em relação ao polímero amorfo. O segundo critério de divisão dos polímeros diz respeito às aplicações desses materiais. Nesse caso, os polímeros eles são classificados entre commodities, polímeros de engenharia e também polímeros de alta performance. Conforme a gente vai subindo de nível na pirâmide, mais nobre são as aplicações que o material pode ser submetido. As propriedades que aumentam, por exemplo, são resistência mecânica, maior durabilidade, resistência a altíssimas temperaturas e algumas vezes propriedades de retardante de chama. A baixa densidade, aliada a essas excelentes propriedades mecânicas que os polímeros de alta performance apresentam, faz com que eles possam substituir alguns materiais metálicos em algumas aplicações. Porém, conforme a gente vai subindo de nível na pirâmide também, temos um considerável aumento no custo do material e também na dificuldade do seu processamento. Tem que ser feito, então, um balanço sempre da propriedade esperada com o investimento e também o processamento que vai ser selecionado para a produção da peça. Nessa tabela, a gente apresenta os exemplos dos três grupos de polímeros. PLA e ABS representando os commodities, poliamida e policarbonato representando os polímeros de engenharia, e PIC e UPEI, ou ULTEM, como é conhecido na área de manufatura aditiva, representando os materiais de alta performance. No caso, foi selecionado um grade de poliamida específico, porque dependendo do grade, a gente pode ter uma grande diferença entre propriedades. No caso, foi a copoliamida entre o PA6 e o PA66. A gente pode ver que os commodities, como o PLA, possuem como principal vantagem a sua facilidade de impressão.
Eles são materiais que possuem uma boa estabilidade dimensional quando são produzidos por esse processamento. Conforme a gente vai subindo na pirâmide em direção aos polímeros de alta performance, a gente vê que a facilidade de impressão vai caindo, e drasticamente. Imprimir com polímeros como o PIC e o PEI realmente é muito trabalhoso, devido às altas temperaturas que eles precisam para processar. Porém, quando a gente vai baixando para propriedades como resistência à tração, resistência térmica e resistência química, fica evidente que os polímeros como o PIC e o PEI são muito superiores aos commodities e aos polímeros de engenharia. Essas excelentes propriedades trazem também uma contrapartida, que é a dificuldade de processamento. E nesse ponto, o papel dos fabricantes de impressora tem sido fundamental. Eles trabalham junto aos fabricantes de materiais para adaptar cada vez mais o seu maquinário para a produção desse tipo de material. Entre alguns parâmetros que são ajustados é o aumento na temperatura que o bico de extrusão precisa atingir. No caso de PIC e PEI, é necessário imprimir com temperaturas acima de 350 graus Celsius. O controle da mesa de temperatura também tem que ser muito rigoroso, mas a principal diferença entre esses materiais é o controle da temperatura da câmara de impressão, imprescindível para a produção de peças com polímeros de alta performance. A terceira e última tendência que a gente avaliou é o crescimento da impressão 3D de materiais compósitos. Os materiais compósitos são materiais que combinam propriedades que não podem ser atendidas de uma maneira isolada pelos materiais convencionais, como as ligas metálicas, os materiais cerâmicos e também os polímeros. Geralmente, quando a gente busca a solução em um material compósito, a gente está querendo combinar duas ou mais propriedades que estão apresentadas aqui, como baixa densidade, resistência a determinados químicos, propriedades elétricas específicas e elevadas propriedades mecânicas. Mas por que a impressão 3D de compósitos? Os compósitos, eles apresentam propriedades mecânicas que são capazes de substituir os metais em algumas aplicações. Com a impressão 3D, a gente consegue a otimização e a redução dos custos de fabricação desses materiais, além de também conseguir um alto grau de automação do processo. Falando um pouco da estrutura, o material compósito é um material formado por uma matriz com a adição de um reforço. Essa matriz pode ser tanto material polimérico, metálico ou cerâmico. E os reforços mais comuns são as partículas esféricas ou irregulares, as fibras curtas ou as fibras longas. As propriedades do material compósitos são dependentes da natureza dos materiais, mas também muito fortemente dependentes do formato do material reforço que foi adicionado. A razão de aspecto, nesse caso, é utilizada para descrever o formato e a regularidade desse reforço, e é obtida quando a gente calcula a divisão entre a maior dimensão pela mais curta. Por exemplo, as microesferas de vidro. Elas são perfeitamente esféricas, então, portanto, apresentam uma razão de aspecto igual a 1. Elas respondem, então, de uma maneira igual a todos os esforços mecânicos vindo de qualquer direção, o que a gente chama de propriedade isotrópica do material. Elas são utilizadas mais especificamente quando a gente quer aumentar a dureza e a resistência à compressão de algum material. Na imagem ao lado, a gente tem a representação dos dois principais tipos de reforço que a gente encontra. As esferas regulares, com razão de aspecto igual aproximadamente 1, e a fibra, com a razão de aspecto maior que 500. As fibras, elas representam uma classe muito especial dos materiais dos reforços para compósitos. Ao contrário das partículas esféricas, as fibras elas possuem uma alta razão de aspecto. Elas se estendem ao longo de uma direção preferencial. A combinação de uma estrutura com fibra ordenada, com uma alta resistência mecânica intrínseca, por exemplo, da fibra de vidro,
faz com que elas sejam ideais para aquelas aplicações onde a tensão aplicada é em uma direção preferencial. Se orientadas na mesma direção, as fibras têm o potencial de aumentar consideravelmente propriedades mecânicas no material no qual elas estão dispersas. Um exemplo é o módulo de elasticidade e a tensão máxima de tração, que são comumente melhoradas pela adição dessas fibras. No caso da impressão FFF, os compósitos mais comuns são aqueles de matriz polimérica reforçadas com fibras curtas de vidro ou carbono. Durante o processo de impressão, devido à alta razão de aspecto da fibra, elas se alinham na direção do fluxo do filamento fundido. Apesar disso permitir que a gente obtenha melhores propriedades mecânicas na direção em que a fibra está alinhada, a anisotropia do material fica mais escancarada e, por isso, haverá uma direção que seria considerada forte e uma outra direção considerada fraca na peça final. Mas, na prática, qual que é o efeito da adição de fibra aos materiais compósitos? Para mostrar de uma maneira mais clara o efeito da adição das fibras na matriz polimérica, a gente vai comparar as propriedades de dois filamentos produzidos pela BASF 3D Printing Solutions, a poliamida e a poliamida de alta temperatura com reforço de 15% de fibra de carbono. Esses ensaios foram realizados em parceria da BASF com uma fabricante de impressoras europeia. Foram realizados ensaio de tração, onde foram obtidos dados de tensão máxima que o material pode suportar e o alongamento na ruptura, ensaio de flexão para obtenção do módulo de flexão e o ensaio de HDT para obter a temperatura de deflexão térmica. Em geral, a poliamida ela é mais caracterizada por ser um material flexível e também muito durável. Ela é ideal para quando a gente quer produzir peças que vão ter alguma função de movimento. A adição desse reforço de fibra de carbono, de 15% de fibra de carbono na sua estrutura, transforma ela num material muito rígido, que é capaz de suportar cargas pesadas sem flexionar, mesmo a altas temperaturas. E por isso esses ensaios foram selecionados para comparar os materiais. A resistência à tração é uma medida da carga máxima que o material pode suportar antes de se romper. A presença da fibra de carbono praticamente dobra a resistência à tração em relação à poliamida puro. Isso é devido graças ao alto grau de alinhamento que as fibras alcançam pelo processo de FFF. A poliamida pura apresentava uma resistência à tração de 33,2 megapascal, e com a adição da fibra de carbono, esse valor subiu para 62,5, um ganho muito considerável. Ainda no ensaio de tração, foi obtido dados do alongamento na ruptura. Esse ganho todo na resistência mecânica, com a adição da fibra de carbono, vem com um porém. O material reforçado ele é muito mais rígido e por isso ele pode ser alongado só até 2,9% do seu comprimento original antes de romper. Isso é muito comum em materiais com alto teor de reforço. Por outro lado, a poliamida sem carga é extremamente dúctil, o que significa que ela pode ser alongada em até 140% do seu tamanho original antes de fraturar. A rigidez do material pode ser medida em termos do módulo de flexão. Esse módulo de flexão ele indica a resistência de um objeto ao dobramento, de uma maneira mais geral. De acordo com esse ensaio realizado, a poliamida com reforço de fibra de vidro é 14 vezes mais rígida que a poliamida sem carga, com um módulo de 6.063 megapascal contra 445 para a poliamida sem reforço. A presença das fibras de carbono rígidas no material faz com que as cadeias do polímero se mantenham em suas posições e impedem elas de se movimentar livremente. E é por isso que a gente tem esse ganho tão grande no módulo de flexão. Outra importante vantagem de se adicionar fibra aos materiais termoplásticos geralmente é uma melhora na resistência térmica. O
que, na verdade, na prática, significa uma melhor estabilidade dimensional quando esses materiais são aplicados em ambientes severos e quentes, como motores de carros e panelas elétricas, por exemplo. A temperatura de deflexão térmica, ela mede a temperatura máxima na qual uma barra do material pode suportar uma carga fixa sem se deformar. A poliamida com fibra de carbono suporta uma temperatura 42% mais alta que aquela tolerada pela poliamida sem carga. Isso faz com que a poliamida de alta temperatura e fibra de carbono seja um material ideal para elementos estruturais para aplicações em ambientes mais quentes. Outro fato de como é afetado a adição da fibra de carbono em materiais poliméricos é um outro material do nosso portfólio, que é o PET e o PET com fibra de carbono. O ganho em temperatura, em resistência térmica, é realmente surpreendente. A adição de fibras num filamento para material para impressão 3D também afeta outros dois parâmetros muito importantes. Um deles é a facilidade com que o material pode ser impresso. Por exemplo, no estado fundido, a presença de partículas sólidas e rígidas, como é o caso da fibra, aumenta a viscosidade do material, fazendo com que seja necessário temperaturas bem mais altas para o processo de impressão, a fim de garantir que o fluxo esteja ideal. Nesse ponto, o desenvolvimento dos equipamentos também é muito importante, o controle exato e preciso das temperaturas também, para que seja garantido esse fluxo ideal. Ele vai determinar parâmetros muito importantes depois da peça, como a adesão entre camadas. Outro aspecto a ser levado em conta é o efeito abrasivo das fibras. O uso de fibras de carbono e especialmente fibra de vidro pode resultar em um desgaste bem considerável do nozzle, e isso em um curto período de tempo. Por isso, quando se vai trabalhar com material compósito, é indicado sempre trabalhar com um nozzle de um material mais resistente à abrasão, como o aço enderecido ou o rubi, como a gente encontra em algumas impressoras disponíveis no mercado brasileiro. Avaliando essas novas necessidades da indústria da manufatura aditiva, as empresas fabricantes de filamentos para impressão 3D estão cada vez adequando mais os seus portfólios a essas tendências. O portfólio da BASF, por exemplo, é um dos mais completos em termos de diversidade e permite uma grande gama de aplicações tecnológicas. Possui polímeros desde o nível standard, como os commodities PLA, ABS, PET e polipropileno, passando pelos polímeros de engenharia, como o ASA, a poliamida em diversos grades, o Pro1, que é um PLA reforçado. Tem também opções de materiais suporte, que são muito importantes para a produção de peças complexas. O material suporte da BASF é o BVOH, é um material produzido à base de um álcool vinílico e ele é solúvel em água. Então, é muito fácil a remoção dele após a produção da tua peça. E também apresentam uma grande diversidade de materiais compósitos, como a gente comentou agora, a poliamida de alta temperatura reforçada com fibra de carbono, o PET com fibra de carbono e também o PP com adição de 30% de fibra de vidro. Outro exemplo dessa diversidade do portfólio é a linha de materiais flexíveis, com diversas durezas. No caso, estou apresentando aqui o TPU com dureza de 85A e o TPE com dureza de 60D, um material considerado um semi-rígido. Agradeço a atenção de todos ao longo desse webinar, apresentar um pouco sobre as tendências, para onde está arrumando o mercado de materiais para impressão 3D. É muito importante para que a gente saiba que existe sim uma grande gama de materiais disponíveis no mercado e que a gente pode abrir cada vez mais o nosso leque de aplicações. A gente vai abrir agora o nosso chat para perguntas e respostas. Ok, Bruno, muito obrigado pela excelente apresentação. E realmente o que a gente vê é uma grande variedade de materiais para que a indústria realmente possa encontrar soluções para diversos desenvolvimentos de seus produtos. Vamos lá, temos algumas perguntas aqui. Temos bastantes perguntas referentes à disponibilidade desses materiais. Todos os materiais apresentados aqui
eles têm disponibilidade no Brasil. São materiais que estão no nosso estoque e, portanto, pode ter entrega imediata desses materiais. Basta acessar os nossos canais 0800 ou através do chat ou do LinkedIn ou então dos nossos telefones e websites. Uma pergunta aqui, se existe histórico de dureza Short D entre os materiais? Sim, existe uma classe dos polímeros semirrígidos, já tem bastante filamento de impressão 3D com dureza na classe Short D. O exemplo que a gente tem aqui no nosso portfólio é o TPE, com uma dureza de aproximadamente 60 Short D. Em comparação com Short-A, por exemplo, seria uma dureza acima da 98. Outra pergunta é sobre o processamento dos materiais compósitos. Como eu apresentei, eles têm essa questão da dificuldade de aumentar um pouco a temperatura de extrusão do bico, que é necessário. Então, não são todas impressoras que têm condição de imprimir esse tipo de material. E o outro detalhe que é muito importante, que vai garantir uma boa performance de impressão, é o fato do material do nozzle, de serem um material resistente à abrasão. Isso é muito importante. Bruno, nós já temos fabricantes de impressoras capazes de imprimir esse tipo de material com esse certo grau de dificuldade? Sim, os materiais compósitos, sim, já são uma realidade no mercado de impressão, apesar de eles serem a mais nova tendência que a gente tem em materiais para impressão 3D, já tem uma gama muito grande de fabricantes de impressoras que está adaptado a operar esse tipo de material. Inclusive no Brasil, a gente tem diversos cases de aplicação desses materiais. Eu destaco a poliamida de alta temperatura e o PP com fibra de vidro, com bastante gente, bastante empresa trabalhando já com esses materiais. Bruno, outra pergunta aqui. Para aplicações de peças para a área médica, qual é o material mais indicado? Aplicação na área médica? Isso. A aplicação na área médica, ela tem um porém, que muitas vezes o material ele precisa ser esterilizado, e geralmente por um processo de autoclave que exige que o material seja resistente a altas temperaturas. No caso, os materiais de alta performance seriam os mais indicados. PIC, PPSU, PEI ou ULTEM, são materiais que já estão tendo cada vez mais desenvolvimentos na área de filamentos. Porém, eles apresentam essa dificuldade de processamento. Não é toda impressora que consegue atingir essas temperaturas de 350 graus de bico de extrusão e que tenha o controle de câmara. É um desenvolvimento que está crescendo, mas se a gente fosse comparar, colocar em comparação com os materiais compósitos, os materiais compósitos já são uma realidade mais próxima na produção de peças. Vamos ver aqui. Gente, a gente está recebendo um grande número de perguntas aqui. Vamos ver outra. Em relação ao PIC, como ele se comporta quanto à exposição UV? E qual o material mais adequado para as peças que serão expostas ao UV? O PIC ele tem um bom comportamento, ele tem uma boa resistência a essa radiação. No nosso portfólio e, em geral, nos materiais para impressão 3D, quando a aplicação vai ser externa, que vai estar exposta à radiação UV, o material mais indicado é o ASA. É um material com propriedades mecânicas bem similares, propriedades mecânicas e propriedades de processamento bem similares ao ABS, por exemplo, com essa vantagem de poderem ser expostas a ambientes externos e intempéries. Outra pergunta aqui, o material de suporte para utilização de filamentos com carga precisa ser esse específico apresentado apenas? Não. Esse é o material do portfólio da BASF,
é o mais indicado por conta da solubilidade em água. Ele pode sim ser utilizado material suporte de HIPS, que daí ele é solubilizado em outro solvente, mas sim, pode ser utilizado outro material de suporte. Temos uma pergunta: o que a Aditiva tem feito para pequenas empresas de manufatura aditiva no Brasil possam ter acesso aos materiais para testes em seus equipamentos? São disponibilizadas amostras ou pequenas quantidades? Na realidade, a gente avalia caso a caso, né? Você sabe que esses materiais de performance não são os materiais de custo baixo, mas coloque a demanda, coloque o projeto que o Bruno pode analisar e disponibilizar material para testes em impressoras ou em diferentes impressoras ou adequados para cada projeto. Pessoal, o nosso tempo ele acabou aqui, a gente foi informado. A gente ainda tem mais perguntas. Vamos atender mais uma. O quão tóxicos são esses materiais compósitos à saúde humana? A verdade é que o material compósito com fibra, ele tem um problema que as fibras elas são abrasivas. Então, quando a gente quer, não é nem o fato do material polimérico, a poliamida em si ou o PP em si, mas a fibra, por esse caráter abrasivo dela, ele não é indicado para aplicações em que a gente vai ter contato com pele ou órgãos, assim. Não são indicados para a produção de implantes, por exemplo. Para esses materiais, PIC, PPSU e UTEM. Gente, as perguntas a gente recebeu elas aqui. A gente vai olhar cada uma e depois a gente envia a resposta por e-mail. Eu deixo o meu contato, né? Me coloco à disposição para receber mais perguntas. Todas elas eu vou enviar por e-mail depois. Em nome da equipe da Aditiva, eu quero agradecer a presença de vocês até o fim desse webinar. E já convido vocês para o próximo webinar sobre manufatura aditiva, que vai ser sobre uma tecnologia muito nova de impressão 3D de filamentos, que é um material compósito metálico 316L. É um material que vai permitir que tu obtenha peças 100% metálicas através da técnica de impressão FFF. Então, tem um link para inscrição, vai ser um conteúdo bem bacana e aguardo vocês no próximo webinar. Bresolim, muito obrigado. Obrigado a todos pela presença.